Bom dia a todos, bom dia a todas. Os acontecimentos de ontem fizeram com que eu aparecesse ao vivo na abertura desta aula magna. Quero dedicar esta apresentação ao João Alberto Silveira Freitas e à mesa Equidade, Filantropia e Serviços, onde vamos discutir a saúde e a criança negra, Roque, da Fundação Ford Brasil, Selma Pereira, da Fundação Baobá, e Fernando Abrúcio, da FGV, com moderação do Dr. Marcos Kissel, da nossa fundação, como uma pequena contribuição antirracista da nossa fundação. Ela correrá, após esta aula, na sala 8. Em 2019, a Fundação José Luiz Egídio Setúbal havia escolhido que, neste ano, iria trabalhar a inclusão. Começamos, no início de 2020, um trabalho para conhecer o nosso corpo de funcionários, para saber quem somos, qual é a nossa diversidade de raça, de religião, de opção sexual e de educação, entre outras coisas. Queremos também trabalhar a inclusão da criança atípica, aquelas que têm necessidades específicas. Em relação a isso, já trabalhamos com autismo e, em menor escala, com a síndrome de Down, mas tentaremos abordar várias outras necessidades. Com isso, procuraremos trabalhar o preconceito, a raiz de todo esse mal. Mas esse ano foi marcante para incluir entre as nossas bandeiras a diversidade étnico-racial entre crianças e a sua interferência na saúde. Nossa etnia devia ser motivo de orgulho e não razão para discriminação. Se a diversidade humana deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não alcançam seus direitos na mesma velocidade? Por que diferenças fazem diferença na hora de assegurar os seus direitos? Em um mundo de diferenças, vamos enxergar a igualdade. Racismo não é problema de negros. É uma relação que todos nós fazemos parte. Todos devemos querer o fim do patriarcado, do racismo e de outras estruturas sociais que levam à desigualdade e injustiças, que persistem há centenas de anos. Eu tenho um sonho, que meus 4 filhos pequenos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Diz o reverendo Martin Luther King em determinado momento de seu famoso discurso de 1963. Eu também tenho este sonho, que um dia as crianças e jovens do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo possam viver em paz, não sendo julgadas pelas suas crenças, pela cor da sua pele, pela sua opção sexual ou qualquer outra coisa que cause preconceito. Nós todos também deveríamos ter esse sonho. Quando se fala em saúde de crianças negras com algum médico, possivelmente ele pensará em anemia falciforme, pois é uma doença que acomete crianças negras. Mas crianças negras são mais vulneráveis, pois estão na população mais pobre do Brasil e sujeitas às doenças ligadas à pobreza. Uma criança negra tem 70% mais risco de ser pobre e 30% mais chance de estar fora da escola do que uma criança branca, segundo a Unicef. A pobreza retira crianças e jovens da escola e os empurra cada vez mais precocemente para o mercado de trabalho, onde acabam desenvolvendo funções insalubres. 65% das crianças e adolescentes que trabalham no Brasil são negras. 93% dos adolescentes envolvidos em trabalhos domésticos são meninas negras. Vejam alguns números. Uma criança negra tem 25% mais chances de morrer antes de completar 1 ano do que uma criança branca, segundo a Unicef. O risco de uma criança preta ou parda morrer antes dos 5 anos por causas infecciosas e parasitárias é 60% maior do que uma criança branca. O risco de morte
por desnutrição é 90% maior entre crianças pretas e pardas do que entre brancos. As mulheres negras grávidas morrem mais de causas maternas, como hipertensão na gravidez, do que as brancas. As crianças negras morrem mais do que por doenças infecciosas e por desnutrição. No Brasil, as doenças e os agravos prevalentes na população negra são os geneticamente determinados, como anemias falciformes e outras enfermidades. B. Adquiridos em condições desfavoráveis, como desnutrição, doenças transmissíveis sexualmente, como AIDS, mortes violentas, abortos sépticos e outros sofrimentos psíquicos. Quando falamos de adolescentes, estamos no mundo da violência, das drogas e da gravidez na adolescência. E os números também não são nada animadores. Em 2016, as taxas de homicídios de negros foi 2,5 vezes superior de não negros. E a taxa de homicídios de mulheres negras foi 71% superior à de mulheres não negras. Em um período de década de 2006 a 2016, a taxa de homicídio de negros cresceu 23%. No mesmo período, a taxa entre não negros caiu 6,8%. 76% das vítimas de atuação da polícia são negras. A incidência de aplicação de medidas que restringem a liberdade no estado de São Paulo, quase metade do total dos adolescentes infratores brasileiros são negros. O quadro de vulnerabilidade se completa ao analisar o perfil de crianças e adolescentes em situação de risco de rua. São do sexo masculino, 72%, entre 12 e 15 anos, 45%, e 73% são negros. Tudo isso ocorre não é por falta de leis que procuram corrigir os objetivos específicos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, como de 2007 e reeditada em 2017. Reduzir a mortalidade da população negra, reduzir a mortalidade precoce da população negra, em especial entre jovens e adultos, reduzir a mortalidade materna entre mulheres negras, reduzir a mortalidade por doenças falciformes por meio de intervenção na sua história natural, reduzir indicadores da mortalidade por hipertensão arterial, diabetes mellitus, AIDS, tuberculose, hanseníase, câncer do colo uterino e de mama, miomas, transtornos mentais, entre outras enfermidades na população negra. Promover o acesso de serviços de saúde para a população negra rural, em particular dos quilombolas. Promover o controle de situações de abuso e exploração de violência sexual, especialmente as que incluem o preconceito e discriminação contra gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e violência doméstica contra a população negra. Incluir o quesito cor em todos os instrumentos de coleta de informações do Sistema de Informação do SUS. Incluir o tema saúde da população nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores de saúde. Pensando nisso, é que nós, da Fundação José Luiz de Setúbal, resolvemos trazer esse tema para o nosso congresso. Nós teremos 3 mesas nessa primeira aula magna, que não será bem uma aula magna, mas 3 reflexões que creio poderá inspirar a todos nós. A primeira parte dessa aula, teremos a Márcia Woods, que é assessora da nossa fundação, conversando com o presidente da Fundação Forte Internacional, Mr. Darren Walker,
conhecido por sua atividade antirracista e de inclusão de minorias na luta pela equidade. Ações que levou para as atividades da Fundação Ford nos Estados Unidos e pelo mundo. Hi, well, it's my pleasure in the name of the José Luiz Egídio Foundation, Hospital Sabará, Instituto Pense, to have here to talk with us today. Darren, he's the president of Ford Foundation. So Darren, how are you today? I am great. I'm even better now that I'm looking at you and know that we're going to be talking about something I'm very passionate about, and that is children's health and the work that you're doing at Sabara and the Children's Hospital is so important. And when I heard about it from my colleague Attila and the other friends and people I know in Brazil, the great reputation, I felt I was honored for the invitation and delighted to be with you. Well, it's our pleasure to have you here. And we will get to that, to talk about children's health. But first, we want to start to talk about the work, the great work Ford Foundation does, and the important issues that you fight for, which is social justice, human rights. And we want to talk about the context that we are living in this world nowadays, where, well, what we see in the 8 decades that Ford Foundation been working, we've come a long way, right? We achieved a lot of things. But in the past few years, we see some steps back. We see some segments of society, include government leaders. They are pretty much enforcing speeches against race, ethnics, gender discrimination. So how do you see the time that we are living in? And also we have such a difficult year, 2020, with the pandemic. We see a lot of the rights that have been fighting for so many years. We are needing to protect. So what you can talk about this context that we are living in and the work that Ford Foundation is delivering to address those issues? Well, the Ford Foundation is committed to strengthening democracy, democratic institutions, and we believe in the dignity of all people. And one of the challenges to achieving these objectives is growing inequality, which of course you see in your country of Brazil and in Latin America. And of course we see profoundly here in the United States. And that inequality is having a major impact. It is having an impact on our economics, and most importantly, during a time of a pandemic, the consequences of this pandemic, the inequality of this pandemic is manifesting in deep and disturbing ways. The people who are most impacted and most vulnerable are indigenous people, Afro-descendants, and people who live on the margins of society. They are the people we should be most concerned about because they are the people lacking with the resources. And as you say, government has retreated in recent years from ensuring the safety net for these populations. And therefore, we are now living with the consequences of that. Yeah, yes, exactly. And then what do we see here? Well, in Brazil, in a country with such a huge inequality, working on our issue, which is children's health, even though it's our constitution says that it's a right for health in the country, even though we have a universal health system, when we look to the data and look to this specific age of children, and then the people that they are not having access to those services, usually they are low income, they are Black children. So how do you see this, and actually how this Ford Foundation has been helping to address these inequalities? I would like you to talk a little bit of the work you've been doing so we can inspire ourselves to do
maybe something similar? Well, we certainly see the broader issue of racial discrimination, prejudice, and bias against people of African descent, indigenous people, rural people. And we believe that we must address these challenges from a systems perspective. So I will give you an example of a major area we work on here in the United States, and that is our system of justice, for which there is really a dual system. The system that incarcerates, indeed over incarcerates Black people in America, is a system that is based on a historic discriminatory structure. And we have policies that have reinforced these systems. And so we believe that we must address the policies of sentencing, the policies of incarceration that makes it impossible for anyone who is incarcerated to have any educational or training benefits, so that when they leave incarceration, they are able to get a job or play a part in the economy, the formal economy. So we believe we must address systems, because everything that we see that is wrong in Brazil or in America, there are systems. Those systems are systems designed by policy, but they are also cultural systems and social structures, social hierarchies. The hierarchy of whiteness. In America, we have a history of white supremacy. It is difficult in America to talk about this with many white people, but it is indeed a system. In order to address racial discrimination, we must name the system and then seek to intervene in that system to bring about more fairness, more justice, more opportunity for the people who have historically been left out and left behind. And so the Ford Foundation supports NGOs working in human rights, on racial justice, working on behalf of people who live in low-income neighborhoods, who live in favelas, who themselves are often the victims of systemic racism. Okay. Yeah. So you're saying that it's a balance between talking, helping society to understand and have different values to around those issues at the same time that you look to the systemic changes and working with the governments about the policies that we have in place. And why we do going towards that line of thinking, what we've been seeing now in Brazil, a little bit of the results coming from the affirmative actions. We know that they are working. So how, but it's hard to engage, because you can see like government doing it, but then society has to embrace, and then business have to embrace. So how do you see this articulation among these different sectors? And what do you think are the key areas that we need to address to have that change where our society can be more equal for justice? Well, I think there has to be an acknowledgement of the historic injustice in order to repair and heal the wounds of the history that has made affirmative action necessary. There is in Brazil, just as in America, there is a backlash to affirmative action that comes from people who may feel it is not fair, when in fact it is a very fair response to a systemic, historical exclusion. So to now have a program that seeks to systemically include, it is necessary. And people, if they understand the history, may be more willing. But I believe that we need leaders in government, leaders in
business and the private sector, leaders in civil society, and philanthropists who will be courageous and speak on behalf of these kinds of programs, which seek to create more opportunity for people who have been shut out from opportunity. And so I believe we need moral leadership, Marcia. I believe that in order for Brazil and America to make progress, we must have leaders who have the courage and the willingness to speak truth, to act based on facts and evidence and research, and to acknowledge the privilege that people like myself possess and the lack of privilege that so many, and the way in which my privilege and the privilege of people like me who are higher income, have assets and wealth, how our privilege is compounded like money in the bank is compounding, while the disadvantage of the people in the favelas, the people in poor communities in New York, their disadvantage is also compounding. So it makes it very hard to have the kind of mobility and social stability that we need for our democracy to work. Yes, yes, I read an article that you published on New York Times in June this year, that you talk a little bit about that, about like our own responsibility, what we are able to prevent, give back, or just like let it go, or just like so society can work better. And it was I think part of this is really about, excuse me, but I do want to say you have really struck a nerve there, because I think I'm happy you read it, and I'm flattered that you read it, but it received a lot of attention because in America, wealthy, privileged people, what we often say is, once we make money or we are successful, we say, oh, I want to give back. I think sometimes we have to ask ourselves, well, what did we take in the first place? And this reminds me of something Dr. Martin Luther King said once about philanthropy. He said the following. He said, philanthropy is commendable, but it should not allow the philanthropist to overlook the economic injustice which makes philanthropy necessary. So what Dr. King was saying to the wealthy white establishment in America, philanthropists, was don't be so smug, don't be so self-assured of your success and giving back. Ask yourselves, what about the injustice that exists in American society that made my success possible as a white man, as a white privileged man? And what is wrong in society that brought about so much disadvantage? And so for Dr. King, he was saying something very profound and disruptive, which is the role of giving is not for you to just feel good. It actually should make you uncomfortable. When you see the homeless person on the street, you shouldn't just say, oh, what a shame, let me give him $1. You should say, ask yourself, what injustice this is. This is not just because he made the wrong decision and that's why he's on the street. There could be some things larger than his own responsibility, while we, of course, individuals must be responsible for each of our actions. There are people for whom they are more vulnerable, they are more likely to be on the street. And how do we intervene to ensure that there are fewer people homeless on the street?
Yes, thank you. I'm glad that you corrected me. I used the expression that I guess we have this, yeah, we are so used it in the philanthropic field to say like that. And Yes. that's something that we need to change. And that's something actually that we do admire when we look the work of Ford Foundation, because there's this line of thinking that's it's very brave to really to no yes because it's like it questioned not our belief, it questioned like the status quo, and that's when we think, or actually when I work in the field, so I get inspired when we see some leadership that can really address issues and make social change. We get inspired that, and that's why when we discuss in Brazil in the philanthropic sector, well, how can we do that? And we see that in the Ford Foundation. We see like you addressing issues as you just mentioned, but also the way you do things. You just issue bonds, social bonds, so you could increase the grant making during this time of difficult time where the nonprofits they need the resources to do the work really. So this is a very unique way to do things. It takes creativity, it's bold, it's risk taking. So could you talk a little bit more about like this style of how yep. Absolutely, I will. And thank you for that about the social bond. And you're very generous. I'm not sure the Ford Foundation is as deserving of this compliment. I will say that I believe that we in philanthropy have to challenge ourselves because we can be very comfortable, you see, because so much of what we do and from where we operate is a place of comfort, is a place of privilege, is a place that is insulated from the lives of the people we are seeking to help. And I believe it is easy for us to lose touch with the lived experience of so many people who are marginalized. The social bond initiative really emerged when COVID hit America. I know as it hit Brazil so hard, we had the same experience. And just as in Brazil, it caused an immediate crisis of the health systems, food security, the schools, people being without livelihoods, the informal economy collapsing, restaurants, hotels, everything really imploding. And so the other problem that we have is that we are endowed. And so we live off of the income of our investments. And in March, our investment portfolio went down significantly by 15 or 20%. And so just at the time when COVID was hitting and emergency resources were needed, the investment team was saying, now is not the time to spend more money because we've lost so much money in the stock market because the market initially went down significantly in America. So I really considered ways to think differently about how to raise money. And this is how the issue of a social bond emerged, that we could borrow for a long period, 50 years, and because the central bank in the US had lowered interest rates, so we could borrow very cheaply, 2.8% for 50 years. And we could borrow 8% of our $1 billion, 8% of our endowment. And by doing so, give away $1 billion in addition to the $1 billion we already giving away this year and next year. So in 2 years, we give away over $2 billion. And so this is how we are working. And it's really turned out to be over $2 billion in 18 months. But we are now able to support efforts around
health care in response to COVID, support for restaurant workers and domestic workers who all are unemployed, being able to provide them with emergency support, helping with schools, with the equipment and the connection of broadband for the school children who are not in the classroom, but if you are poor, you don't have the connection to broadband. So we're helping support these efforts. We're also supporting efforts by Black-led organizations to demand justice, whether it be in policing or mass incarceration, in other areas. And of course, major focus for us has been the arts, because the arts organizations, the theaters, the museums, the performing arts, everything is closed. They have no revenue. And in order for them to sustain themselves, we in philanthropy must step up. So the social bond emerged from that crisis. And as you know, sometimes crises provide opportunity. There was a person who worked for President Clinton who once, Rahm Emanuel is his name. He was the mayor of Chicago and he worked for President Clinton. But he had a saying, never let a crisis go to waste. If there is a crisis, use it for something good, to build, to change direction, to do something long term. And so I thought, well, here's an example of a crisis. Don't waste it. Use it, and use it for the purpose of justice and fairness and equity. And for philanthropists also, we have to get out of our boxes. We are in boxes and we say, oh no, I can't do that because I work on the arts, so I can't focus on hunger. I work on human rights, so I can't focus on housing. All of these things are interrelated. And sometimes we have to get outside of our narrow boxes. Another area where we at Ford Foundation have expanded, especially during COVID, is how we fund the organizations. Many organizations mostly receive project support. We do not receive operating support, just general operating support. We have moved to the majority of our funding from project support to general operating support, because we need to give the NGOs the flexibility so that they can use the dollars as they see fit, and that they can be more agile, be more flexible, and determine based on what is happening in real time how to best deploy the capital you have given them. But for philanthropists, we like to control. Yes. And that's part of the problem. We like to control. And so we don't want to, we say, oh no, we can't give general support because we can't control. Well, why do we want to control our grantees? Why do we want to control the organizations who need the most flexibility in a crisis? I think it says something about us that is very negative, that we want to control these poor organizations who are out there doing God's work to make a difference. And yet they feel like we are pulling their strings, and that they don't have the authority, autonomy to make the best decisions for their organizations and the communities they represent. Yeah, great reflections. We had the same, we saw the same things happening in Brazil. Even our foundation, we usually has supporting or research. We had to shift and really help the people in need, because hunger is here. And like without food in the early years, how a child can develop, how a child can be healthy. So it's just like, yeah, it's a lot of thinking. And I think what we saw here in Brazil too was of course, unveil the huge inequality that we have in this country. But at the same time, we saw this
the value of having the small organizations working in a very tiny communities, that they are reaching people that the government is not being able to support. Yes. So it's been But it's a so great... important that you do the work that you do with those kinds of NGOs, those kinds of nonprofits, that the government is not going to reach many of the communities, and the government is probably not going to be giving them very much resources. So you really do have to step up. And so thank goodness that there is, Sabara, that the work that you do, the work that you all are doing on behalf of the people of Brazil, the children of Brazil, the work that you do redounds around the world. You are a model that others are watching, are looking to. And so I just encourage you to continue to do what you do, because Brazil needs organizations like Sabara more than ever, and need leaders like you and the philanthropists who are supporting your organization to really step up. We've never had a crisis like this, and so philanthropy must be bold. We must be courageous. We must be prepared to take risk, because if we don't do it now, there's no excuse. Yes. Well, thank you, Darren. Has been such a great talk and conversation, very inspired. And I think we addressed all the topics that we need to have a good reflection about our role and what we can do to improve our work. Well, thank you very much to share all your knowledge and inspire us as a leader. Thank you. A huge honor for me. I'm so grateful for the invitation and the chance to talk with you, and just send you my very best from New York. Thank you. Agora, poderemos ouvir as vozes do Brasil sobre desigualdade racial na infância, e teremos a oportunidade de ouvir o sociólogo Jailson de Souza mostrando suas pesquisas feitas em 2002 e 2017 nas favelas do Rio de Janeiro, que estão disponíveis para quem quiser no Observatório das Favelas. Elas mostram os jovens que são contratados pelo tráfico, e ele faz uma bela reflexão sobre a influência das drogas na sociedade, sobretudo na infância e adolescente, principalmente em relação às oportunidades na vida desses jovens e da violência. Olá, é um prazer estar aqui com vocês nesse evento tão singular, né, tão relevante para discutir o bem-estar da população, a saúde da população. E eu queria tratar com vocês, nesse pouco tempo que eu tenho, de um grupo social tradicionalmente muito invisibilizado, né, do qual, em geral, não se pensa sobre sua saúde, né. Nós temos na nossa cultura o que eu chamo de pedagogia da monstrualização. É uma característica sistemática que a gente recebe desde criança nas nossas famílias, de transformar algumas pessoas em seres descartáveis e seres desumanizados, né? Não brinca com essa menina que ela é piranha, não brinca com esse menino que ele é maconheiro. E assim a gente vai constituindo cada vez mais uma referência de quem tem direito a viver e de quem não tem direito a viver. E dentre essas pessoas temos, por exemplo, as pessoas transexuais, temos usuários de crack, especialmente, e os traficantes de drogas, né? E não é casual que o país tenha transformado, o Estado tenha transformado o tráfico de drogas no varejo, quer dizer, vendido especialmente nas favelas e periferias, como o principal crime a ser combatido nesse país, historicamente, né? Então, são bilhões de reais, milhares e milhares de pessoas dedicadas a reprimir o acesso a determinadas drogas ilícitas. Esse tipo de lógica criou no imaginário social, em geral, uma representação desse traficante de drogas, em geral um jovem negro, efetivamente como um ser desumanizado, descartável, que pode ser eliminado. Tradicionalmente, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né, e é muito comum os jornais falarem que a polícia, por exemplo, matou 6 suspeitos de tráfico de droga, matou 8 suspeitos de tráfico de droga. Tradicionalmente são jovens meninos que não têm direito a nem ter seu nome registrado, não tem nem a sua identidade registrada. Eles podem falar a sua narrativa, a narrativa de suas famílias registradas. Por isso que nós fizemos, eu tenho uma longa série de trabalhos nos últimos 20 anos, dedicados a compreender a dinâmica do tráfico de drogas. O tráfico de drogas é uma rede social,
ele envolve milhares e milhares de pessoas que constroem formas de vínculos, de pertencimento, relações das mais variadas ordens. Então, tem um estudo que eu fiz no Instituto de Estudo do Trabalho da Sociedade, em 2002. Depois fizemos no Observatório de Favelas, as instituições do qual eu sou fundador, um dos fundadores. Entre 2004 e 2006, nós fizemos um estudo de 2 anos acompanhando 200 adolescentes empregados no tráfico de drogas, né? Essa pesquisa está lá no site do Observatório de Favelas, eu tenho muito pouco tempo, então não vou aqui trazer os dados fundamentais que nós fizemos lá, mas nós acompanhamos esses adolescentes, esses meninos, todos empregados no tráfico diretamente, foram em 34 favelas cariocas, né? Que é um trabalho inédito no mundo, que a intenção é entender por que ele entra, por que ele fica e por que ele sai. Basicamente, são essas 3 perguntas que a gente fez, né? E em 2017, a gente fez de novo a pesquisa, mas não de caráter longitudinal, nós não tivemos acompanhamento do processo, foi a pesquisa de 261 adolescentes e jovens, né? 150 deles estavam nas ruas, quer dizer, estavam trabalhando, e 111 estavam internados no Centro de Internação Integral, né? Então, objetivamente, a gente trabalhou muitas questões próximas à pesquisa que a gente apresentou em 2006, e foi publicada em português e em inglês, então ela está em livro, né, com a participação da Organização Internacional do Trabalho, a mesma coisa em 2017, mas a questão fundamental em 2017, por isso que tem a ver com esse tema que a gente trata aqui hoje, desse encontro, né, que é a questão da saúde. Então, nós temos um conjunto substancial de perguntas, tanto para profissionais da saúde, como também para os adolescentes e jovens empregados nessa atividade ilícita, sobre suas condições de saúde, né? A nossa perspectiva era tentar entender tanto as formas como ele permanece, como ele ingressa, como ele permanece, porque ele sai, mas também como ele atua e como é que se impacta a sua vida. E a gente ficou muito impressionado, né? Primeiro, em 2000, a pesquisa de 2004 e 2006 revelou um dado profundamente trágico. Desses 200 adolescentes, 45 foram assassinados durante o desenvolvimento da pesquisa, sendo que 39 deles foram assassinados pela polícia, mortos pela polícia. E muitas vezes não em confronto, na maioria das vezes não em confronto, simplesmente foram executados, né? Então, nós tivemos nesse quadro recente, que nos impressionou em 2017, exatamente as dificuldades objetivas de vida desses garotos, né? Esses jovens. Eles, na sua imensa maioria, são do sexo masculino, e eles têm uma vida muito restrita, eles vivem basicamente naquela comunidade. Então, tem muita dificuldade de acesso a serviços de saúde mais sofisticados. O máximo que eles fazem, muitas vezes, é utilizar os postos de saúde locais. A carga de trabalho é muito grande, nós também focalizamos nessa pesquisa muito essa questão fundamental das condições de trabalho, e é uma condição de trabalho, como eu falei, é uma rede social. Sendo uma rede social, ele permanece todo o tempo à disposição daquela rede. Então, basicamente, quando ele sai do trabalho, entre aspas, da sua atividade, ele continua inserido naquela rede. Então, basicamente, ele dorme e está inserido naquela rede. Isso é uma característica muito grande também, muito presente. Então, nesse sentido, a vida da adolescente, a vida desse jovem, é completamente dominada pela sua atividade, entre aspas, laboral, pela sua atividade profissional. Então, a vida é marcada por um grau de estresse muito grande, uma vida dominada, porque a vida no tráfico de drogas tem um conjunto de tensões, não só provocados pelo temor da polícia, como também provocados pelos enfrentamentos com grupos rivais, que é muito comum aqui no Rio de Janeiro, e além disso tem um temor de enfrentamentos, de tensões, de traições dentro do próprio grupo, dentro da própria facção. Com isso, então, nós temos um grau de dificuldade de permanência, de estresse e de dificuldade que faz com que a imensa maioria dos adolescentes jovens usem, por exemplo, a maconha, né? Se usa muito mais a maconha do que a cocaína, por exemplo, né? Então, e só para colocar basicamente uma questão fundamental, porque ele entra dentro dessa atividade, que por um lado tem algumas compensações, mas tem muitas privações, né? Primeiro porque ele tem muita necessidade de ser visível, de visibilidade, de garantir respeito, de conseguir garantir as condições de pertencimento, por exemplo. Ele precisa muito pertencer a um grupo social. Então, essa necessidade de respeito, a necessidade de consumir. Esses jovens são os mais sintonizados com a lógica capitalista de consumo.
A necessidade de consumir, necessidade de ter respeito, de ser respeitado, de fazer parte de um grupo, de ter visibilidade e de ajudar a família. A questão da família é um elemento fundamental na estrutura psíquica e objetiva e subjetiva desse adolescente, desse jovem. Também são os elementos fundamentais que os fazem querer permanecer. A escolaridade é baixíssima, porque ele está saindo da escola entre, principalmente, 11 e 12 anos, e com isso, muitas vezes, mal consegue chegar ao 5º ano, e depois tem um processo de permanência, ele não consegue sair porque ele se sente pichado, quer dizer, ele passa a ser considerado traficante, tanto pela comunidade como pelas forças de segurança e pelos outros grupos rivais, e por isso termina não tendo as condições devidas para sair dessa situação. Enfim, é um estudo belíssimo, tanto 2004 a 2006 como 2017, e fundamental que os profissionais da saúde possam ter acesso. Compreender a dinâmica de vida dos integrantes do tráfico de drogas no Brasil, e nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas, significa também compreender a sua dinâmica de vida, a dinâmica das suas vidas familiares, a dinâmica das suas redes, e a partir daí entender como é possível enfrentar esse problema para além da lógica da guerra às drogas. Como tratar da questão das drogas noutra perspectiva, que passa necessariamente por sua descriminalização e sua regulação de outra maneira. Então, eu só queria trazer essas palavras para vocês. Eu espero que vocês acessem o estudo. Ele está no acervo do Observatório das Favelas, www.observatoriosfavelas.org.br, e eu tenho certeza que a gente terá condições de fazer belas discussões a partir daí. Então, eu tenho o meu e-mail, que eu publicizo aqui, que é jailson@IMJA, Instituto Maria João Aleixo.org.br. Então, será um imenso prazer poder conversar mais sobre esse tema tão instigante, sobre esse tema que nos alimenta tanto. Obrigado. Finalmente, para finalizar, mais uma voz brasileira. A socióloga e educadora Suelaine Carneiro conversa conosco sobre meninas negras, refletindo o problema do racismo nessas crianças durante sua vida escolar e toda a sua infância e adolescência, e as consequências disso em suas vidas futuras. Olá a todas e todos, eu sou Suelaine Carneiro, de Gueledé Instituto da Mulher Negra, uma ONG feminista antirracista que atua em defesa de mulheres e negros em razão do racismo e sexismo que estruturam nossa sociedade. É um prazer integrar os diálogos que serão realizados no 5º Congresso Internacional Sabará de Saúde Infantil. E, neste sentido, quero contribuir, dentre as diversas questões relevantes que serão abordadas sobre a saúde infantil, os desafios para a realização da saúde integral das crianças negras, em particular das meninas negras. As condições de vida das crianças negras não ocupam prioridade nas reflexões e propostas sobre os direitos das crianças e adolescentes. Elas permanecem invisíveis nos debates sobre as infâncias. Mas são elas que habitam as fotos e as imagens clássicas da miséria, do abandono, da criminalidade e da sexualidade. Suas imagens raramente expressam ou representam a ludicidade, a alegria, a ingenuidade, a esperança ou o futuro. Ao falarmos de crianças e adolescentes negros, estamos falando de sujeitos que enfrentam privações no acesso à alimentação adequada, moradia segura, a permanência na escola, dentre muitas outras violações de direitos que assolam suas vidas, como a não realização do direito preconizado no artigo 2º da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, promover e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, mediante a atenção e cuidados integrais e integrados, da gestação aos 9 anos de vida, com especial atenção à primeira infância e às populações de maior vulnerabilidade, visando a redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida, com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento. Dentre as crianças negras em situação de vulnerabilidade, as meninas negras representam um grande contingente afetado por desigualdades e violências, e dentre estas, quero destacar os estereótipos que recaem sobre as meninas negras desde os primeiros anos de vida. O estudo, que pode ser traduzido livremente como o apagamento da infância de crianças negras, realizado por Rebecca Epstein, diretora executiva do Georgetown Law Center, e realizado no ano de 2017,
que entrevistou adultos de várias etnias, níveis de formação e de regiões diferentes dos Estados Unidos, apresentou os seguintes resultados. Adultos tendem a achar meninas negras menos inocentes e mais adultas que as brancas. Que as meninas negras têm menor necessidade de proteção do que as meninas brancas da mesma idade. Que elas parecem mais velhas que meninas brancas. Que elas, as meninas negras, sabem mais sobre assuntos de adulto. Consideram que meninas negras precisam de menos apoio e menos proteção do que as meninas brancas. Estou destacando violências contra meninas negras afro-americanas, mas que também se reproduzem nas vivências de meninas negras brasileiras, em particular nas escolas, situação já retratada por Eliane Cavaleiro no livro Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Preconceito e Discriminação na Educação Infantil, do ano de 2000, que constata frequentes situações de discriminação racial desde a educação infantil, ocorridas na presença de professores, sem que estes interfiram. Na sequência destas análises, a pesquisadora Bárbara Paz, no artigo A Naturalização da Violência contra Meninas Negras nas Escolas, atualiza as reflexões sobre o tema e traz casos relativos ao racismo no ambiente escolar contra meninas, que envolve professores e a direção de escolas. Segundo Bárbara Paz, os casos revelam a ausência de respostas institucionais adequadas por parte das escolas e das autoridades responsáveis aos episódios de racismo e que o silêncio e a omissão são fenômenos persistentes nas escolas, nos órgãos de educação. As meninas negras vivenciam a violência dos estereótipos, que se manifestam em situações cotidianas das suas vidas. Estamos falando de meninas que não são vistas como merecedoras de carinho, dedicação, proteção e atenção. Estou falando de racismo, manifesto por meio de estereótipos, que comprometem a realização da saúde integral de meninas negras, pois se apresentam já na primeira infância e continuam durante sua vida adulta. São poucas as pesquisas e reflexões que abordam o impacto do racismo no desenvolvimento das habilidades emocionais, físicas e cognitivas das crianças negras. O tema sofre de interdição nas reflexões sobre as infâncias. Certamente que podemos transportar para a área da saúde os mesmos problemas, pois ela também não reconhece ou menospreza a ocorrência e o impacto do racismo na saúde das nossas crianças. Luiz Eduardo Batista, um sociólogo integrante do Instituto de Saúde de São Paulo e especialista em saúde da população negra, destaca em suas abordagens a dificuldade da gestão do SUS em reconhecer o racismo como agravante da vulnerabilidade da saúde, pois os gestores ainda pensam em políticas universais e nunca no aprimoramento de temas específicos, como a saúde do negro, do idoso, da criança, da pessoa com deficiência e outras. Destaca que o racismo que estrutura a sociedade impacta a todos, em todas as áreas, e que é muito comum que os profissionais de saúde não vejam os negros como sujeitos humanos portadores de direitos, e estes costumam ser desrespeitados. Ao fazer uma análise dos projetos de pesquisa no banco de dados do Ministério da Saúde, Luiz Eduardo destaca que raros são aqueles que discutem o acolhimento e o racismo. Segundo ele, falta educação em saúde e discutir relações raciais nos currículos. Precisamos melhorar os serviços aos usuários, fazer pesquisas a respeito desse tema e incluir no processo de formação. Então, precisamos mudar o jeito como as crianças negras são vistas pela sociedade, eliminar as disparidades que existem nos direitos sociais das crianças. Porém, há um destino trágico que ceifa os sonhos e as oportunidades de muitas meninas negras e as impossibilita a vivência da infância. Vou falar do trabalho doméstico. Segundo o mapa do trabalho infantil, realizado em 2017 pelo Ministério Público do Trabalho, revelou que as crianças negras representam 62,7% das vítimas do trabalho infantil,
e quando desagregamos por categorias de trabalho, são 73,5% no trabalho doméstico, área que também concentra 94% de meninas. No trabalho doméstico, 88,2% dos trabalhadores têm idade de 5 a 17 anos. Ou seja, o racismo, a privação de direitos têm início na infância e impactam a trajetória das meninas negras. E em períodos de crise, austeridade e pandemia, a tendência é piorar. E neste momento é necessário o compromisso e atuação da sociedade para evitar o aprofundamento das violações de direitos das meninas negras. A discussão urgente é como atuar pelo pleno desenvolvimento e direito das meninas negras, ações que garantam seu direito à infância. Então, pensemos em janelas de oportunidades e temos 2 agendas internacionais que buscam um novo comprometimento global que alcance a dignidade para todas as pessoas até o ano de 2030. A Década Internacional de Afrodescendentes, proclamada pelas Nações Unidas para o período de 2015 e 2024, sob os temas de reconhecimento, justiça e desenvolvimento, constitui um compromisso político dos Estados-membros na luta contra o racismo, a discriminação racial, xenofobia e intolerâncias correlatas. Ela contém recomendações aos Estados para que tomem ações específicas para acabar com a discriminação contra mulheres e meninas afrodescendentes, a adoção de medidas especiais como ações afirmativas em educação e trabalho, recomendações na área da saúde sexual e saúde reprodutiva, entre outros. É uma agenda pouco conhecida e que não conta com o engajamento de pessoas, empresas ou de governos para a implementação de suas recomendações. A outra é a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sendo que o ODS 5, Igualdade de Gênero, visa alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, por meio de políticas sólidas e legislação aplicável para a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas em todos os níveis. Os ODS contam com várias iniciativas para sua implementação, porém, a não incorporar metas e indicadores para a variável racial, possibilita a omissão com ações específicas para a promoção da equidade de raça. Contudo, são agendas necessárias e ambiciosas, principalmente para os tempos sombrios que vivemos, de agravamento das assimetrias de raça e gênero e acirramento das violências em vários âmbitos da sociedade. Mas o momento também exige que cada uma e cada um explicite, vocalize sua indignação com a perpetuação de nossa pirâmide racial, pois o silêncio possibilita a permanência das desigualdades. Sabemos que mudanças positivas ocorreram para mulheres e negros, que algumas crianças negras hoje desfrutam de condições e oportunidades que seus antepassados não tiveram, mas isso não significa que são iguais às de pessoas não negras, haja visto as dificuldades para a mobilidade das mulheres negras no mercado de trabalho. Por isso, se faz necessário a construção de ações que aproximem as condições de vida de crianças negras e brancas, que possibilitem que as meninas negras sejam cidadãs e, assim, tenham assegurado os direitos inscritos no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Que sejam respeitados os direitos inscritos no artigo 4º, parágrafo único, que a primazia de receber proteção e socorro se realize para toda criança negra. Ou no artigo 5º, e que nenhuma menina negra seja objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. E no artigo 15, que se efetive com o direito de toda criança e o adolescente negro ter o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Além de proteger, devemos atuar para que as meninas negras sejam protagonistas de suas vidas,
que participem do mundo, vivam a cultura das infâncias, que suas potências e habilidades sejam reconhecidas e valorizadas. Precisamos garantir o direito a sonhar das meninas negras. A construção de um mundo mais justo, inclusivo, igualitário e plural exige compromisso com as meninas negras hoje. Muito obrigada.